Substitutivo da Câmara ao projeto de lei do Senado 278 de 2009, da senadora Lúcia Vânia, que altera os artigos 132, 134, 135 e 139 da Lei 8069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre os conselhos tutelares. Estabelece, no mínimo, um conselho tutelar em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal. A matéria depende de pareceres das Comissões de Direitos Humanos e da Comissão de Constituição. Concedo a palavra ao senador Gin Argelo para proferir parecer sobre a matéria, em substituição à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Com a palavra, o senador Gin Argelo. Vossa Excelência tem a palavra. De qual matéria? Ah, do Conselho. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, é um substitutivo ao projeto do Senado 278 de 2009, da autoria da nobre senadora Lúcia Vânia, que altera os artigos 132, 134, 135, 139 da Lei número 8.069, de 3 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre os conselheiros tutelares. Estabelece o mínimo de conselho tutelar em cada município e em cada região administrativa do DF. A matéria depende de pareceres das comissões de Direitos Humanos, Legislação Participativa, Constituição e Cidadania. Então, estou fazendo, por hora, o parecer pelas comissões. É isso, nobre presidente. Meu parecer é pela... As duas, senador. Tá muito bem. As duas comissões. As duas comissões. Direitos Humanos e Constituição. Muito obrigado, senhora presidente. O parecer é pela admissibilidade, pela boa técnica legislativa. Parecer, portanto, é a favor dessa matéria, desse projeto de lei. Muito obrigado. Obrigada, senador Gin Argelo. O parecer é favorável. Completada a instrução, passa-se a apreciação da matéria. Senhor presidente. Pois não, para senador. discutir, um minutinho. Quem é? Aloysio Nunes Ferreira. Senadora Aloysio Nunes, depois para Álvaro discutir Dias. também. Senhor presidente, o presente projeto de lei faz justiça e reconhece o trabalho dos conselhos tutelares, que são absolutamente decisivos, uma peça-chave na aplicação da lei, das leis protetivas da infância e da adolescência. Acontece, senhora presidente, que nós estamos criando aqui despesa para os municípios do Brasil. Porque a partir da aprovação desse projeto, e esse é o esclarecimento que eu pediria ao relator, haverá remuneração do cargo do conselheiro tutelar. Então eu peço, em primeiro lugar, esclarecimento ao senhor relator, se esta percepção que eu tenho corresponde efetivamente à realidade. Se corresponder, nós estamos no Senado Federal criando mais uma despesa para os municípios brasileiros. Esse é o esclarecimento que eu peço ao senhor relator. Eu quero o texto. Não é possível. O que aconteceu? Presidente, eu queria saber o seguinte, para poder... O relator fez um parecer sucinto, mas eu quero o esclarecimento dele. Eu quero que o senhor relator, meu ilustre amigo Gin Argelo, me diga se a aprovação desse projeto implica em pagamento de um estipêndio aos conselheiros tutelares. E quem é que vai pagar? Senador Gin Argelo, Vossa Excelência pode responder a questão? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o relatório, senhor senador Aloysio Nunes, vou fazer o relato por inteiro, então, tá? E qualquer dúvida, por favor. Relatório,
O substituto referido reporta-se ao projeto de lei do Senado, número 278/2009, de autoria da nobre senadora Lúcia Vânia, que foi aprovado por essa Casa, depois de obter o apoio tanto da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, quanto da Comissão de Direitos Humanos, Legislativo e Participativa CDH, colegiados por onde tramitou. O texto do projeto encaminhado, senador Álvaro Dias, a revisão da Câmara dos Deputados, propõe alterar os artigos 132, 134, 135 e 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre os conselheiros tutelares. Em termos de estrutura, contém apenas 2 artigos. O primeiro, da nova redação aos dispositivos estatutários retromencionados, e o segundo impõe vigência da lei a partir da data da publicação. Ao modificar a redação do artigo 132 do ECA, o projeto qualifica os conselheiros tutelares como órgãos da administração pública local, determina que haja um deles, no mínimo, em cada região administrativa ou micro-região, e que se subdividem os municípios e o Distrito Federal. Aumenta o prazo do mandato dos conselheiros de 3 para 4 anos, permitindo a reeleição. Com a nova redação do artigo 134, o projeto elimina dos estatutos a exigência de disciplina municipal sobre o dia e o horário de funcionamento do Conselho Tutelar, no entendimento de que tal regramento é dispendioso diante da necessidade de funcionamento ininterrupto do órgão. Também prescreve remuneração para os conselheiros e assegura o conjunto de direito trabalhista, a saber, cobertura previdenciária, gozo de férias com respectivo pagamento de terço constitucional, gratificação natalina, licença à gestante e licença paternidade. Determina assim, outro sim, que a lei orçamentária municipal contempla os recursos necessários à remuneração dos conselheiros. Em contrapartida, elimina dos estatutos, com a redação sugerida para o artigo 135, a prerrogativa atual dos conselheiros de ter acesso à prisão especial em caso de crime comum até o julgamento definitivo. Com a alteração do artigo 139, o projeto retira do ECA a remissão à lei municipal para a disciplina do projeto de escolha dos conselheiros e estabelece data nacionalmente unificada para a realização desse processo. O primeiro domingo subsequente ao dia do conselheiro tutelar, 18 de novembro, do ano seguinte às eleições presidenciais. Fixa, ademais, nova data para a posse dos conselheiros, dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. E, a título de transição, autoriza a prorrogação do mandato dos conselheiros tutelares efetivos de exercício quando da aprovação da nova lei. O substitutivo da Câmara, por seu turno, comporta poucas novidades em relação ao texto do Senado. Mantém na íntegra a ementa o comando do artigo 1 do projeto que conduz as propostas de alteração do ECA no artigo 135 dos Estatutos, reproduz a redação sugerida por essa Casa no artigo 132, transfere para o CAPT a previsão de existência de, no mínimo, um conselho tutelar em cada região administrativa do Distrito Federal e dos municípios, tornando assim dispensável o parágrafo único proposto pelo Senado. Além disso, troca a palavra reeleição por recondução, especificando que ela se dará a um novo processo de escolha. Interfere de modo mais incisivo, porém, na adição proposta para os demais dispositivos estatutários. No artigo 134, retoma a menção à disciplina por lei municipal no dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar. Substitui o termo licença gestante por licença maternidade e acrescenta a referência à lei orçamentária do Distrito Federal na remissão feita ao orçamento dos municípios como da origem da receita para o pagamento da remuneração dos conselheiros, além de determinar que também haja previsão de recursos para a formação continuada dos membros do Conselho Tutelar. Só um minutinho, me permite. No artigo, me só um permite, minutinho. querido Só um minutinho, eu vou chegar lá. Só uma questão, eu queria o texto consolidado, aquilo que vai virar lei. É isso que eu queria. Então eu vou lhe encaminhar já. O seu parecer é muito bom. Vou lhe encaminhar já. É o artigo 139 remete o estabelecimento do processo de escolha dos conselheiros para a lei municipal,
define nova data para a unificação da escolha, o primeiro domingo de outubro, e insere cláusula que veda ao candidato a conselheiro doar, prometer ou entregar ao eleitor bem-vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de valor. O substitutivo reserva ao artigo 2º para a regra de transição relativa ao processo unificado de escolha, pretensamente previsto no inciso 1º do artigo 139 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990. Determinando que ela seja definida em lei por proposta do Poder Executivo dentro de 90 dias. Por fim, apresenta no artigo 3º cláusula de vigência idêntica àquela proposta pelo Senado. Análise. Em observância ao disposto no artigo 287 do Regimento Interno do Senado Federal, recebemos o substitutivo da Câmara, o projeto de lei do Senado 278/2009, com uma série de emendas que devem ser votadas separadamente por artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspondência aos projetos emendados. De início, parece-nos oportuno ressaltar que as poucas mudanças propostas pela Câmara não justificam a adoção de substitutivo. Por isso, tomaremos por diretiva a manutenção do texto proposto pelo Senado. Na verdade, entendemos que algumas das mudanças propostas pela Câmara estão longe de aperfeiçoar o texto do Senado e que ocorre, por exemplo, com a redação proposta para o caput do artigo 134 do ECA, que remete à lei municipal a disciplina do dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, jogando por terra o pressuposto de que esse órgão deve funcionar sem interrupção, justo por desempenhar serviço nevrálgico à proteção daqueles a quem a lei maior destina prioridade absoluta, que são as crianças e os adolescentes. Também é o caso da dição oferecida pelo inciso 3º do mesmo artigo 134, que troca a terminologia constitucional por terminologia adotada na consolidação das leis do trabalho. E é o caso, por fim, da redação dada ao caput 134, que remete o processo de escolha dos conselheiros tutelares ao regramento municipal, desconsiderando duas circunstâncias fundamentais, a que a regulação e uma das finalidades da iniciativa em exame, como bem demonstram as balizas ora firmadas, a de que centenas de municípios até hoje não providenciaram esse regramento, apesar da revisão estatutária em vigor desde 1990. Outras propostas contidas no substitutivo, no entanto, merecem ser aproveitadas, pois realmente existe a melhoria do projeto do Senado. Tal é o caso da redação sugerida para o artigo 132 do ECA, que funde a disposição do caput do parágrafo único da proposta do Senado, eliminando a equivocada referência da divisão de municípios do Distrito Federal em micro-regiões. Isso também se dá, senhora presidente, com a redação do parágrafo único do artigo 134, que em boa hora lembra de fazer constar na previsão orçamentária a garantia de recursos para a formação continuada dos conselheiros tutelares, condição indiscutível para o bom funcionamento dos conselhos. Revela-se igual meritória a redação proposta pela Câmara no inciso 1º do artigo 139, que estabelece como data para o processo de escolha unificado o primeiro domingo do mês de outubro do ano seguinte à eleição presidencial. À semelhança do que ocorre com os demais pleitos eleitorais nos anos pares, julgamos que a adoção dessa data simbólica pode trazer à memória do eleitor o ímpeto do voto, neste caso facultativo. Isso contribuindo assim para promover e incrementar a participação efetiva dos cidadãos desse país no processo de escolha dos conselheiros tutelares. Não menos merecedora de aplauso é a proposta de acrescentar dispositivo ainda no artigo 139 do ECA para eliminar a influência econômica sobre o processo de escolha dos conselheiros, proibindo o candidato de doar, oferecer, prometer ou entregar bens de qualquer natureza ou valor para os eleitores. Por fim, diante da falta de consenso entre as casas do Congresso acerca do formato da regra de transição a ser utilizada até que tenha lugar a unificação nacional do processo de escolha dos conselheiros, parece-nos mais prudente adotar a proposta feita pela Câmara, que remete à matéria à apresentação de um novo projeto de lei, cuja tramitação certamente ensejará o debate e o acordo. Neste momento, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, destaco aqui o encontro com a ministra Maria do Rosário e com o líder do governo nesta casa, nobre senador Eduardo Braga,
onde discutimos exaustivamente como se dará essa transição de uma forma que não prejudique nenhum conselheiro e nenhum Estado brasileiro. E já registro uma grande vitória. Ficou acordado, por proposta do nobre senador Eduardo Braga, que na existência de um mandato tampão de 2 anos, este não contará como mandato de conselheiro, ou seja, todos poderão participar deste mandato sem comprometer a eleição e podendo participar da sua reeleição. Ressalto ainda que teremos a oportunidade de construir esse projeto que será encaminhado pelo Executivo para que contemple todas as situações pendentes. Cito aqui os conselheiros de Brasília, que são verdadeiros guerreiros em defesa da criança e do adolescente. É imperioso, contudo, à luz do disposto da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, efetuar ajuste redacional na causa proposta pela Câmara, que faz remissão como lei extravagante, o parágrafo ainda inexistente do E, com a vez de constituir novo dispositivo estatutário com a remissão interna. Esta alteração redacional, por seu turno, implica a remuneração do disposto como parte integrante da nova redação proposta para o artigo 139. Antes de concluir o exame da matéria, queremos louvar mais uma vez a iniciativa da nobre senadora Lúcia Vânia, que procura fortalecer os conselhos tutelares e reconhecer o importante trabalho dos conselheiros, merecedor de remuneração e de outros direitos trabalhistas básicos para impor compromisso não voluntariado. Diante disso, vamos ao voto. O voto é pela aprovação, senhora presidente, novamente, do texto do projeto de lei do Senado, número 278, de 2009, modificado pela redação do substitutivo da Câmara 132, o parágrafo único do artigo 134, do inciso 1º e 3º do artigo 139 da Lei 8.069 de 1990 e acrescido disposto ao artigo 2º daquele substitutivo, renumerando para inciso 4º do artigo 109 do ECA e com a substituição por decorrência da expressão prevista no inciso 1º do artigo 109 da Lei número 8.069 de 13 de julho de 1990, por que se trata esse artigo. E neste momento convido para confirmar o acordo firmado nesta casa com a ministra Maria do Rosário, depois discutimos exaustivamente esse projeto, o nobre senador líder do governo, o senador Eduardo Braga, do qual já faço aqui os meus agradecimentos públicos por ter encontrado essa fórmula para que a gente possa votar tão importante projeto, não só para os conselheiros tutelares, mas principalmente para os jovens, para os adolescentes, para as crianças do nosso país. Senadora Luísio Nunes vai querer contestar os próximos... Não, eu vou querer discutir, senhora presidente. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Sim, depois tem o senador obrigado. Dias, o senador Braga e o senador Flecha Ribeiro, pela ordem de inscrição. Então, a palavra volta ao senador Luísio Nunes, que quer continuar a discussão. Senhora presidente, senhores senadores, meu querido colega, senador Ginhagelo, eu agradeço a deferência de Vossa Excelência e o cuidado em apresentar a íntegra do seu parecer, que, aliás, Vossa Excelência já tinha apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. Não é? Naquela ocasião, senhor senador, eu havia manifestado uma objeção que eu mantenho, que é uma objeção de fundo. Manifestei a autora do projeto também, com toda a lealdade, a senadora Lúcia Vânia, que apresenta um projeto de lei com o objetivo de dar maior consistência institucional aos conselhos tutelares. O que, sem dúvida, é importante, necessário e conveniente no Brasil para que nós possamos ter pessoas em condições de exercer uma função extremamente importante, de serem uma espécie de porta-voz da sociedade civil no cumprimento das leis protetoras da infância e da adolescência. A minha objeção, senhora presidente, é de duas ordens. Em primeiro lugar, eu acredito que não cabe ao Senado disciplinar algo que é da competência do município. A lei federal já dá o balizamento do que seja, quais sejam os requisitos e as condições de exercício da condição de conselheiro tutelar. A lei federal já dá a baliza ampla. Agora, a forma como eles devem funcionar, no meu entender, deve ser deixada à lei municipal. Porque nós somos uma federação na qual o município
não é mais uma entidade administrativa, mas é um ente federativo dotado de prerrogativas de autonomia, como não tinha antes da Constituição de 88. Eu estou falando ao lado de uma ex-constituinte. A segunda objeção minha é quanto à obrigatoriedade da remuneração e do pagamento de direitos trabalhistas, como férias, 13º e outros atributos do trabalho assalariado. Não é? Eu lembraria a Vossa Excelência que durante muito tempo o cargo de vereador foi considerado um munus público. Era um cargo honorífico. O mandato de vereador, durante muitos anos na República Brasileira, não foi remunerado. Em alguns municípios, inclusive hoje, não se justificaria, em municípios que têm uma sessão a cada 15 dias, uma sessão da Câmara, a remuneração do cargo de vereador. Eu não entendo por que se deva agora remunerar com todos esses atributos, transformar em cargo em função semelhante, análoga à do trabalho assalariado, a função dos conselheiros tutelares. Menos ainda a pretensão do Congresso Nacional de impor esse encargo aos municípios brasileiros, qualquer que seja a capacidade financeira do município. Para São Paulo, no nosso estado, senadora Marta Suplicy, para a capital do nosso estado, como para a pequenina cidade de Uru, também no nosso estado, onde Vossa Excelência foi bem votada, como eu, impor a esse pequeno município, aos seus conselheiros tutelares, um encargo financeiro. O Congresso Nacional vem enveredando já há algum tempo por esse caminho perigoso de criar, de fazer, de dar barretada com chapéu alheio. Criar despesas para outros entes da federação pagarem, sem consideração a capacidade financeira de cada um. É assim com os pisos salariais, que vão proliferando em todas as profissões, com reduções de jornada de trabalho aplicadas a todos os servidores, a todos os municípios e a todos os estados, e agora os conselheiros tutelares. É contra esta invasão por parte do Congresso Nacional de assuntos que devem ser reservados à competência do município e disciplinado à luz da realidade local, que eu, com todo respeito à ilustre senadora Lúcia Vânia e com respeito reiterado ao relator Ginhagelo, vou votar contra o projeto. Muito obrigado. Com a palavra o senador Álvaro Dias, depois senador Eduardo Braga e depois senador Hollenberg. Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu acompanho o esforço e a dedicação da senadora Lúcia Vânia em relação à causa dos conselheiros tutelares. A idealização do projeto teve por objetivo a valorização desta categoria de profissionais dedicados no interior do país, principalmente, em localidades distantes, mais descuidadas, o cuidado que esses profissionais zelosos têm pelos menores, pelos adolescentes, por pessoas oriundas de camadas empobrecidas da população e quase sempre absolutamente abandonadas. Ainda recentemente participei de uma reunião com os conselheiros titulares do Noroeste do Paraná, reunidos na cidade de Maringá, e pude conhecer mais de perto o trabalho que todos realizam. Tem razão o senador Aloysio Nunes quando procura defender os interesses dos municípios brasileiros. Preservar os municípios brasileiros de encargos que são a eles atribuídos excessivamente, sem a necessária contrapartida da Receita. Esse fenômeno se verifica desde a Constituição de 88, quando encargos foram transferidos aos municípios do país sem a compatível transferência dos recursos
para que pudessem atender às novas demandas. Concordo com o senador Aloysio, mas em relação a esta matéria, não há como nos posicionarmos contrariamente. Os municípios, na verdade, já sustentam os conselheiros tutelares, mas de forma desorganizada. Alguns municípios arcando com despesas maiores, outros com despesas menores. Alguns municípios valorizando a ação desses agentes públicos, outros não valorizando devidamente. E essa proposta da senadora Lúcia Vânia, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, tem por objetivo de apresentar uma regulamentação para que esses conselheiros tutelares possam ter direitos trabalhistas, possam ser reconhecidos juridicamente, possam existir juridicamente, já que hoje são praticamente voluntários, submetidos à boa vontade ou à má vontade dos gestores municipais, que oferecem a eles condições ou não oferecem a eles condições de trabalho. Portanto, senhora presidente, nós temos que trabalhar a favor dos municípios do país. Temos projetos importantes que tramitam nesta casa e na outra do Congresso Nacional, que abastece o caixa municipal com valores superiores aos atuais. Recursos que acrescentam ao fundo de participação dos municípios. Nós temos que rediscutir o Pacto Federativo. A distribuição da receita pública tem que se dar de forma isonômica entre todos os entes federados. Hoje isso não ocorre. Há um desequilíbrio brutal, isso é verdadeiro. Mas nós não podemos deixar de amparar nesta hora os conselheiros tutelares e temos a convicção de que os prefeitos municipais entenderão tratar-se de prioridade, porque, sem dúvida alguma, são eles, esses conselheiros tutelares, os responsáveis por uma tarefa nobre de apoio às pessoas menos favorecidas, especialmente menores e adolescentes. Por isso, o nosso voto será favorável, enaltecendo mais uma vez os objetivos da senadora Lúcia Vânia, que tem se dedicado a esta causa com muito entusiasmo. Muito obrigado. Quero dar as boas-vindas aos conselheiros tutelares aqui presentes e agradecer a manifestação silenciosa no plenário, de acordo com o regimento. Com a palavra, o senador Eduardo Braga. Senhora presidenta, em primeiro lugar, para cumprimentar Vossa Excelência, por cumprimentar os representantes dos conselhos tutelares que, de forma absolutamente regimental e democrática, têm participado das nossas reuniões, manifestando de forma respeitosa no plenário desta Casa. Em segundo lugar, para dizer da importância que vemos na valorização e na estruturação desses conselhos em todo o território nacional. Sem nenhuma dúvida, senhora presidenta, quando governador do estado do Amazonas, tive a oportunidade de poder testemunhar o esforço, a devoção e a dedicação de centenas de conselhos tutelares na proteção às nossas crianças e aos nossos adolescentes. E é um trabalho que não tem hora nem dia para acontecer. Portanto, o disciplinamento desta matéria vem em socorro daqueles que prestam no dia a dia, no dia de sábado, de domingo, feriado, dia santo, um trabalho de proteção e de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente neste país. Também para reafirmar neste plenário o entendimento que tivemos com a ministra Maria do Rosário, com o governo da presidenta Dilma, com o relator desta matéria, sobre o entendimento para que não houvesse nenhum prejuízo à categoria e que pudéssemos assegurar os direitos adquiridos e, mais do que isso, a extensão desses direitos aos conselhos tutelares. Portanto, o relatório apresentado pelo senador Gingagel
Giangelo representa esse entendimento que assegura o direito da eleição do mandato tampão, sem que a eleição do mandato tampão traga nenhum prejuízo ao direito de reeleição dos mandatos. Por isso, a liderança do governo, senhora presidenta, encaminha o voto favorável ao relatório apresentado pelo eminente senador Giangelo e que cumprimenta mais uma vez a nossa eminente senadora Lúcia Vânia pela autoria deste importante projeto que haverá de levar uma melhor condição de trabalho para os conselhos tutelares. E, por fim, elogiar a participação da nossa ministra Maria do Rosário e toda a sua equipe, que, atenta e diligente ao assunto, esteve presente em todas as fases do debate e da discussão, senhor presidente. Obrigada, senador Eduardo Braga. Antes de dar a palavra para o senador Hollenberg, falo que os inscritos seguintes serão Walter Pinheiro, Jucá e Jaime Campos. Estou encerrando aqui as inscrições e passo a palavra para o senador Hollenberg. Muito obrigado, senhora presidenta. Senadora Marta Suplicy, eu também quero me associar aos demais senadores que cumprimentam os conselheiros tutelares que nos honram com suas presenças hoje aqui no Senado Federal. Quero cumprimentar de forma muito especial o relator dessa matéria, senador Giangelo, pelo brilhante relatório proferido nessa matéria, nesse substitutivo vindo da Câmara dos Deputados. Também cumprimentar a senadora Lúcia Vânia, autora desse projeto. Da maior importância, foi uma grande conquista da população brasileira, do Estado brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o trabalho realizado pelos conselhos tutelares em todo o país é da maior importância. Mas é claro que esses profissionais, esses conselheiros, precisavam ter melhores condições para exercer o seu trabalho. Uma definição clara do tamanho dos mandatos, uma remuneração justa, adequada para o exercício dessa função tão importante. E é isso que, neste momento, o Senado Federal faz ao aprovar esse substitutivo da Câmara ao projeto de lei número 278. Portanto, eu quero mais uma vez cumprimentar a autora, a senadora Lúcia Vânia, o relator dessa matéria, senador Giangelo, e de forma muito especial eu quero cumprimentar todos os conselheiros tutelares de todo o Brasil e de forma mais especial ainda aqueles que nos honram com as suas presenças aqui no Senado Federal. Muito obrigado. Obrigada, senador Hollenberg. Com a palavra o senador Walter Pinheiro. Antes, questão de ordem, senador? Sobre a matéria para funcionar a bancada. É da PEC de eletrônicos? Também não. Sobre o Conselho Tutelar que ele quer falar. Ah, bom, eu já estava finalizando as inscrições. Também o senador Eunice. Bom, então vai ser depois o senador Renan, depois o senador Eunice. Tem mais algum que queira se inscrever? Senadora Ana Amélia. Senadora Lídice. Lídice. Bom, Benedito de Lira. Eu acho que a presença dos conselheiros estimulou a que os senadores se pronunciarem de forma, pelo jeito que está indo, favorável. Presidente, vamos lá. Pela então, ordem, presidenta. Quem está falando? Eduardo Lopes. Também quer se pronunciar. Eduardo Lopes. Bom, então vamos ao senador... Senhora presidenta, pela ordem. Também, senador Paim? Senhora presidenta, eu percebo, está aqui o senador Giangelo, que todos nós somos a favor da aprovação desse projeto. Se todos são a favor, a melhor forma de homenageá-los seria votando. Calcula-se, todos nós votarmos, nós vamos atrapalhar toda a pauta que está hoje na mesa. Então, o apelo que eu faço, se a gente pudesse abrir mão da fala, todo mundo é a favor, e vamos votar o projeto. Esse é o apelo que eu faço. Senhor presidente, pela ordem. Eu estou inscrito. Eu sou o próximo orador inscrito. Eu estou inscrito para fazer aqui a minha manifestação. Entretanto, eu concordo com o senador Paulo Paim. Eu acho que todos os demais senadores concordam, até porque o projeto é meritório,
é louvável e, sobretudo, cumprimentar o relator, senador Giagel, pelo breve, curto, sucinto relatório. De maneiras que eu faço um apelo aos senhores e senhoras senadores, dizer a todo o Brasil... Eu vou chamar um por um e vamos ver Vamos lá. Mas se eu chamar todo mundo vai manifestar, né, senador? Senhora presidenta, se os oradores até deixassem cumprir a lista, todo mundo podia fazer a mesma coisa que todos fizeram, saudando o relator, saudando a importância. Eu não tenho nenhum problema com isso. Agora eu quero saber... Então, deixa eu concluir. Tiveram duas sugestões se a que as presidenta pessoas deixar não eu falem. concluir, é mais fácil. Aí foi mais fácil. Então, eu acho que é importante, todo mundo vai querer fazer a sua intervenção. Então, portanto, a primazia aqui agora é exatamente para votar a matéria e de uma vez por todas então cumprir. Então não tem acordo, eu vou passar a palavra e vamos lá, senador Walter Pinheiro. Difícil, né? Já falou. Não, eu já encerrei, senadora Márcia Suplicy. A palavra, senador Jucá. Senhora presidenta, para rapidamente dizer do nosso apoio ao Conselho Tutelar, nós votamos aqui na legislatura passada matéria importante que avançou na ação do Conselho Tutelar. Somos favoráveis a esse projeto e eu tenho um projeto que destina condições operacionais melhores para o Conselho Tutelar, inclusive dando prioridade em materiais e veículos apreendidos pela Receita Federal serem destinados aos Conselhos Tutelares, porque eles têm pouca condição operacional. Então nós somos favoráveis, vamos apoiar o projeto, senhor. Com a palavra o senador Jaime Campos. Presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero apenas manifestar também o meu voto em nome do DEM, como líder também hoje na casa, dizer aos conselheiros tutelares de todo o Brasil de que o projeto de lei é mais do que justo. Vocês têm o apoio, que eu sei perfeitamente do trabalho que vocês realizam nas cidades brasileiras. De maneira que eu quero que hoje se faz justiça, aprovando esse projeto de lei, que vai, sobretudo, dar o valor devido que merece todos os conselheiros deste país. Conta comigo, meu voto é sim, favorável. Palavra, senador Renan. Senhora presidente, eu queria, em nome da bancada do PMDB, de encaminhar favoravelmente essa votação que culmina, senhora presidente, no aperfeiçoamento institucional dos conselhos tutelares. Eu quero cumprimentar a autora da matéria, a senadora Lúcia Vânia. Essa matéria é uma matéria já bastante discutida aqui no Senado Federal. E quero cumprimentar o senador Giagelo, que com um relatório amplo, magistral, tem possibilitado a votação dessa matéria num clima assim, né, Gin, de absoluta concordância. De modo que, em nome do PMDB, eu quero dizer da satisfação de estar participando desse momento. Com a palavra, o senador Eunício Oliveira. Serei extremamente breve, que nós queremos votar essa matéria. Mas como essa matéria é oriunda, inclusive, da Comissão de Constituição e Justiça, onde eu tive o prazer de indicar o senador Giagelo, apenas para registrar, né, o apoio à senadora Lúcia Vânia, que tem um trabalho nessa área, dizer da importância dos conselhos tutelares em relação ao tratamento com as crianças e parabenizar o nosso senador Giagelo, que eu tive a honra de indicá-lo para ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, abro mão da minha fala para votarmos de imediato essa matéria. Com a palavra, a senadora Ana Amélia. Cara presidente Marta Suplicy, em nome da conselheira tutelar Ana Pereira, de Uruguaiana, lá na fronteira com a Argentina, eu queria saudar a aprovação dessa matéria em nome de todos os conselheiros e conselheiras tutelares do meu estado e do Brasil. E dizer que, em meu nome, em nome do Partido Progressista, apoiamos integralmente. E querendo também que o tratamento dado a estas pessoas, esses conselheiros, tenha um tratamento adequado, porque recebi no meu Twitter uma informação de um seguidor, Edmilson Costa, do Rio de Janeiro, que eles trabalham em verdadeiros cubículos, às vezes cedidos pelas prefeituras municipais, que tem um ônus, como disse o senador Aloysio, mas que é preciso compartilhar uma responsabilidade de grande alcance social dos conselhos tutelares. Somos a favor do projeto da senadora Lúcia Vânia e também do excelente relatório do senador Giagelo. Com a palavra, a senadora Lídice. Presidente, eu quero comércio eletrônico e falarei rapidamente para dizer da minha aprovação nesse projeto. Eu tenho um projeto
nesta casa, tratando de conselhos tutelares e tratando da eleição dos conselhos tutelares e de sua qualificação. Sei que foram introduzidas modificações na Câmara que ajudaram muito o projeto, mas nós não vamos poder debater isso agora. Quero apenas demonstrar o meu apoio integral a esse projeto. Muito obrigada. Com a palavra o senador Benedito de Lira. Senhor presidente, na mesma linha dos demais senadores que têm se manifestado, eu queria também cumprimentar. Não é nem dizer que vou votar, porque vamos votar a matéria. Significa dizer que o Senado Federal, na verdade, todos nós estamos empenhados para proporcionar aos conselheiros tutelares de todos os municípios brasileiros oportunidade de desempenhar o seu trabalho com muito mais evidência. Então eu queria cumprimentar a todos em nome dos conselheiros tutelares do meu estado. Muito obrigado. Com a palavra o senador Eduardo Lopes, que é o último inscrito para discussão. Muito bem, dispensa aqui os elogios, né, a autora e o relator, que todos já o fizeram. Eu cumprimento todos os conselheiros tutelares aqui presentes. Lá no Rio de Janeiro eu tenho um contato com eles, converso com eles, e eu sei que essa matéria é muito importante, a aprovação, essa unificação das eleições, a questão salarial. E eu parabenizo os conselheiros, é um trabalho que exige, acima de tudo, muita coragem para se executar quando se trata da questão da violência familiar contra a criança. Então eu parabenizo todo e o PRB, e aqui representando a liderança do PRB, nós somos favoráveis e vamos votar sim ao projeto. Presidente, só para... Senador Valadares. Em breves palavras, para cumprimentar o relator e dizer que os conselhos tutelares do Brasil exercem um papel preponderante na defesa dos direitos da criança. Meus parabéns e vamos votar. Encerrada a discussão, a presidência esclarece que, nos termos do artigo 287 do Regimento Interno, substitutivo da Câmara a projeto do Senado, será considerado série de emendas e votado separadamente por artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento para votação em globo ou por grupos de dispositivos. Nesse sentido, foi encaminhado à mesa um requerimento que vou ler. Requeiro, nos termos do artigo 287 do Regimento Interno do Senado Federal, votação em globo do substitutivo da Câmara ao projeto de lei do Senado 278 de 2009, naquela casa, da senadora Lúcia Vânia, que altera os artigos 132, 134, 135 e 139 da Lei 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre os conselhos tutelares. O requerente foi o senador Gin Argela. Votação do requerimento feito pelo senador Gin Argela. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a votação do substitutivo. Votação do substitutivo da Câmara em turno único. Para encaminhar a votação, se tem algum senador que queira encaminhar, acho que todos já discutiram e encaminharam. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em discussão, a redação final. Encerrada a discussão, votação, aprovado. A matéria vai à sanção. Será feita a devida